Graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Trajano e eu estou aqui novamente para te convidar para, juntamente comigo, meditarmos no que está escrito no livro de Gênesis capítulo 13 e versículo também 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. A Bíblia diz que eles eram maus, homens maus. Sabe, segundo a psicologia, uma pessoa tida como má, ela precisa possuir dentro dela 3 características. A primeira delas é o narcisismo, que é uma pessoa autocentrada, cobiçadora de poder ilimitado e carece constantemente de admiração alheia. A segunda característica seria a psicopatia. É uma pessoa que não tem empatia pelos outros, é manipuladora, pouco confiável e despreza os sentimentos alheios. A terceira característica de uma pessoa considerada má, de uma pessoa considerada ruim, seria o maquiavelismo, segundo a psicologia. Essa pessoa tem atitudes cínicas e ela é criadora de estratégias para alcançar os próprios interesses. Ou seja, uma pessoa que tem essas 3 personalidades costumam ser frias, apresentam baixa simpatia, honestidade e pouca ou nenhuma humildade. Provavelmente os habitantes de Sodoma tinham essas características. Eram pessoas más. E a Bíblia ainda diz que elas eram grandes pecadores. Veja bem, elas não eram simplesmente pecadores, mas grandes pecadores. Meus queridos, no hebraico, grande é o termo gaudolé, que é justamente a característica de uma pessoa que se distancia da sua normalidade. É uma pessoa que se sobressai dos demais. Os moradores de Sodoma não eram simplesmente pecadores, mas superinfratores do bem coletivo. Tinham prazer em viver no cumprimento das suas próprias concupiscências. Suas mentes já estavam cauterizadas e suas leis se resumiam no cumprimento de suas vontades pessoais. Viviam para satisfazer seus desejos mais íntimos e obscuros. Eram exageradamente pecadores. Meus queridos, o povo de Gomorra cometeu muitos pecados que levaram à sua destruição. Eles não morreram apenas por causa de um pecado. Eles morreram porque abandonaram completamente o bem e a justiça, se dedicando por inteiro ao pecado. Os seus pecados consistiam basicamente em 3. O primeiro deles seria a violência e imoralidade sexual. Judas, não aquele que traiu Jesus, mas o irmão de Tiago e meio-irmão do próprio Senhor Jesus Cristo. Sobre isso, ele escreveu o seguinte lá no capítulo 1 e o versículo de número 7. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Ou seja, como nós podemos ver, Sodoma foi destruída em função da sua depravação sexual. Vocês se recordam quando aqueles 2 anjos foram até a casa de Ló? Eles foram até Sodoma para destruir aquele lugar, mas antes resgatar Ló e a sua família. No livro de Gênesis, no capítulo 19, versículo de número 4 e 8, diz: E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-os para nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles e fechou a porta atrás de si e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis que 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o varão. Fora vo-las trarei, e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões.
porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Meus queridos, por causa dos pecados dos seus moradores, Deus destruiu Sodoma com fogo e enxofre, conforme escreveu Judas. Ou seja, e isto ficou como exemplo para todos que não se arrependem. O segundo pecado ali daquele povo foi a arrogância e o desprezo pelos necessitados. E sobre isso, Ezequiel, no capítulo 16, e versículos 49 e 50, escreveu: Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados, eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz dela, conforme você viu. Irmãos, os moradores de Sodoma eram soberbos e Deus resiste aos soberbos. Tinham fartura de pão, mas não ajudavam os pobres, eram avarentos. A avareza é idolatria, e idolatria é pecado, e o resultado de tudo isso é o inferno. O terceiro pecado de Sodoma consistia na falta de vergonha. Eles nem sentiam necessidade de esconder o seu pecado. Sobre isso, o profeta Isaías, no capítulo 3, o versículo 9, disse: O jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Fogo e enxofre choveram sobre Sodoma e Gomorra, destruindo tudo. Na manhã seguinte, Abraão avistou a região de sua tenda e viu apenas uma densa fumaça subindo na terra. Queridos, queridas, será que quando olhamos para este mundo vemos algo diferente do que acabamos de ver em Sodoma? Violência e imoralidade sexual, arrogância e desprezo pelos necessitados, falta de vergonha, pessoas que nem sentem necessidade de esconder o seu pecado. Ou seja, será que não estamos vivendo em meio aos mesmos pecados de Sodoma? Não nos enganemos. Vivemos tempos de grandes pecados e o seu mau cheiro já chegou às narinas de Deus. Vivemos dias em que devemos dar ouvidos à mesma pregação de Jonas. Lembra? Quando Deus disse: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A nossa intenção aqui é trazer um despertamento acerca dos nossos atos pecaminosos. Nenhum deles ficará sem a devida recompensa. O livro de Gálatas, no capítulo 6, e o versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Devemos nos arrepender e nos voltarmos para Deus, que é misericordioso em perdoar. Façamos isso antes que seja tarde demais, porque Ele virá e não tardará. Devemos nos voltar para o Senhor. Devemos ligar o nosso pensamento a Ele e reconhecermos que sem Ele nada somos. Eu posso orar por você agora? Será que essa palavra entrou no teu coração? Se ela entrou, então ora comigo neste momento. Meu Deus e meu Pai, eu oro por esta pessoa. Eu oro com ela agora, perdoa os seus pecados. Meu Deus, lava-a com o sangue do teu Filho Jesus Cristo. Escreve o seu nome no livro da vida. E quando o Senhor vier, que ela não seja confundida. Meu Deus, faz-te presente no lar desta pessoa. Meu querido, minha querida, ore agora. Peça para Ele entrar na tua vida através do seu Espírito. Diga o quão é importante a sua presença no meio do teu lar, dos teus negócios, dos teus projetos, na vida do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, da tua casa. Clama a Ele agora. Ele vai entrar com a providência, Ele vai entrar com a sua presença, com a sua glória, irá mudar a tua história. A tua vida terá um novo capítulo, a tua vida terá um novo sentido, porque a partir de agora o Senhor é quem te conduzirá. Eu oro agora em nome do Senhor Jesus Cristo.
É nessa fé, meu Pai, que nós clamamos a Ti. É nesta fé que nós rogamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, graças a Deus. Meu querido, se você orou com fé, arrependido, tenha certeza de que o teu nome está escrito lá no céu. Tá bom? Amém? Antes de me despedir, eu peço que você se inscreva neste canal. Eu peço também que você compartilhe esta reflexão e se torne também o propagador do Evangelho de Deus na face da terra, tá bom? Um abraço e até logo.